Olá, pessoal do segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula da nossa eletiva e a nossa eletiva é sobre comunicação. Já tivemos algumas aulas sobre os fundamentos da comunicação e o nosso tema de hoje é comunicação de massa e os meios de comunicação. Essa aula está baseada em duas competências da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Primeira competência é o conhecimento, porque nós vamos tentar explorar um pouco daquele conhecimento historicamente construído. E também comunicação, né? Como nós nos comunicamos. Para falar de comunicação de massa, nós sabemos que tem uma escola muito famosa, a escola de Frankfurt, onde foi tratado, estudado a exaustão com alguns pensadores, e nessa aula vou destacar dois pensadores, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, e vamos tentar aos poucos entender como se faz a comunicação de massa. Vamos primeiro falar de alguns meios de comunicação, né? O meio de comunicação é alguma coisa que pode levar uma mensagem, desde aquele antigo sinal de fumaça que estava emitindo uma mensagem, como outros meios mais sofisticados, né, da Idade Média para cá, começa com a imprensa, né? Primeiro aqueles pergaminhos escritos à mão, depois os tipos impressos, e nós temos agora no final do século XIX, começo do século XX, uma profusão de meios de comunicação. Destacamos o rádio, né? Desde os mais antigos aos mais modernos, os jornais, os livros, as revistas, destacamos também a TV, né? Desde aquelas antigas com aquele tubo enorme até as TVs de LEDs bem mais modernas e também as plataformas digitais que hoje levam a comunicação a lugares inimagináveis. Mas para falar da comunicação de massa, é um tipo de comunicação que pode ser usado também para influenciar as pessoas e, às vezes, até de modo negativo. O Theodor Adorno, ele falava de uma indústria cultural, que através da comunicação e da produção cultural pode levar pessoas, um povo, até mesmo uma nação, a uma ideologia, usando para isso os meios de comunicação de massa. Isso, de certa forma, aconteceu na Alemanha no tempo do nazismo. No tempo do nazismo, algumas pessoas se destacaram na comunicação de massa, mas de uma maneira não positiva, né? Tem um alemão chamado Joseph Goebbels, que ele chegou a cunhar uma frase. Ele dizia o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Então era um governo até certo ponto, até certo ponto não, totalmente ditatorial, né? E quando precisava de uma versão, né? Hoje nós chamamos essas versões de fake news, né? Eles procuravam imprimir, não só nos jornais ou nos impressos, mas também na mente do cidadão, alguma coisa que queria que se tornasse a verdade. Às vezes também, uma comunicação através de uma imagem, dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. E no nazismo também quero trazer aqui uma cineasta e fotógrafa chamada Leni Riefenstahl, não sei se falei o nome certo, mas ela tinha um jeito de passar as imagens
do nazismo de forma grandiosa. Chegaram a dizer que ela filmava de baixo para cima para que os soldados parecessem mais imponentes e até maior do que os outros. Então tem fotos dela que exalta de maneira muito grandiosa o nazismo. Porém, a escola de Frankfurt, eles avisaram muito essas coisas, os perigos da comunicação de massa. Porque a massa é diferente do público. O público reage, o público aplaude, o público também vaia, joga objetos, né? Mostra sua insatisfação. A massa não. A massa é levada, ela é comandada, ela é uma comunicação que deixa as pessoas apáticas e prontas a obedecer. Então, esses nomes que eu falei aqui, né, da escola de Frankfurt, eram sábios, pessoas, grandes professores, que falava que poderia haver uma indústria de comunicação para que as pessoas fossem manipuladas. Isso aconteceu no nazismo, acontece nos governos autoritários, ditatoriais, e às vezes acontece até mesmo numa democracia, se não tivermos os devidos cuidados. Então é isso. Hoje, nessa aula, a gente falou um pouquinho, de maneira bem rápida, sucinta, sobre a comunicação de massa, e vocês vão ver esse vídeo, eu vou estar passando também uma atividade para vocês. É isso, valeu, um abraço.